Voltamos! Estamos aqui pela TV Horizonte. Olha aqui, eu sempre gosto de dizer o seguinte: a vida da gente é uma beleza, não é verdade? Coisa boa é viver e poder viver bem, né? Viver trabalhando, tendo os seus momentos de lazer e etc. Mas você já pensou em ter um plano funerário? Porque a hora que chega, a morte chega no seio da família da gente, aí que a gente vai ver o quanto que a gente vai precisar para fazer um sepultamento simples. Então, por isso que eu falo 0800 726 0140. Fale com a Metropax. Eu conheço a Metropax, por isso indico a Metropax para você. 0800 726 0140. A Metropax é providências com carinho. Ligue agora. Nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Matoso, vem conversar conosco, advogada especialista em direito de família. E o assunto é adoção, doutora Ana, bom dia. Muito bom dia, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando um pouco desse assunto que às vezes é extremamente marginalizado, né, na nossa sociedade, dessas crianças acolhidas e do procedimento de adoção, né? Agradeço. Por que é tão difícil fazer uma adoção de criança hoje? Olha, os números hoje provam pra gente que realmente a situação da adoção no Brasil merece um destaque, né? Hoje as crianças disponíveis para adoção são em torno de 8 mil crianças no Brasil. 8 mil? 8 mil. Então, até 8 mil crianças no Brasil inteiro? Disponíveis para adoção. Isso. Então, não é um número até baixo, levando em consideração o número de... tamanho do país. E o número de habitantes do país. E esse número fica ainda mais, etonante, né? Quando você descobre que são 50 mil casais na fila para adotar. Só 50 mil? Por que não fecha, né? São 50 mil casais na fila e 8 mil crianças a serem adotadas. Nós temos mais pais do que crianças. Temos mais pais do que crianças. Não era para ter ninguém no abrigo, gente. Não era, não. E a gente precisa fazer uma diferenciação muito importante aqui, é que quando eu digo que são 8 mil crianças disponíveis para adoção, eu quero dizer que essas 8 mil crianças já passaram por um processo judicial em que elas foram colocadas para adoção. Já houve a destituição do poder familiar ou essa destituição está muito próxima. Elas estão liberadas. Exatamente, porque em abrigadas hoje, uma mais de 50 mil crianças que estão abrigadas hoje. Essa diferença é muito importante. Muito importante, que às vezes não se fala. A gente fala dos números e não vê que existe essa diferença entre as crianças abrigadas e as crianças disponíveis para adoção, certo? E esses números indicam uma grave falha no sistema. Qual que é? Ao seu ver, assim, qual que é o ato mais falho desse sistema? Nós temos duas situações muito importantes. A primeira situação delas dessas 50 mil crianças que estão em abrigos, precisam passar por um processo judicial para que elas sejam colocadas e estejam disponíveis para adoção. Esse procedimento, essa busca pela família extensa, todo esse processo que fica para descobrir se a criança vai de fato para adoção ou vai retornar para a família de origem, isso demora muito tempo. E o que acontece? Uma criança que chegou no abrigo com 2, 3 anos vai ser colocada à disposição para ser adotada com 5 anos. Tardiamente. Ela já passou da margem do nosso segundo problema. Os adotantes hoje querem crianças até 3 anos, muitas vezes com pré-definição de cor, pré-definição de geralmente gênero. Branca, do sexo feminino, né? Sim. Eu tenho um exemplo muito interessante. Um sujeito frequentava um boteco e tinha uma moça lá que estava grávida. E um dia ele conversando com ela, falou assim, eu quero doar, a menina vai nascer, uma menina vai nascer, eu quero doar. E aí um dia a moça chegou para ele e falou assim, eu vou ter o filho amanhã, tal. Chegou e entregou ele a criança. E ele pegou aquela criança e levou para casa. Aí a mulher dele não quis receber a criança. Não, você tinha que falar comigo, não sei o quê, tal, papapá. O que ele fez com a criança na mão? Levou para a mãe criar. E a mãe criou. Só que essa menina custou a ter um registro, porque ela teve que ir. E o médico tinha que pagar um médico conhecido, porque não podia ir num médico normal, porque não tinha registro. E aí ficou... Ela estava ilegal, praticamente, né? Foi para a escola e a escola registrou com ainda
E foi uma coisa, a escola fez um papel bonito, porque a escola registrou e tal, e só depois que a gente estava mais de 4 anos na escola é que ele conseguiu resolver o problema da adoção, dela ter um nome realmente, né? Ele já tinha um nome, que ele chamava o nome que ele colocou nela e tal, mas esse nome não existia oficialmente, né? Essa é a chamada adoção à brasileira, né? Que é essa entrega da criança para uma pessoa aleatória, um conhecido, um vizinho. Um parente. Essa situação hoje no Brasil é super difícil, porque ainda acontece muito, e é um crime. Você não pode entregar o seu filho para qualquer um. Então, é muito importante a gente falar que a entrega da criança junto à vara de família é legal, isso não é abandono. Uma mãe que tem um filho e fala, eu não quero, eu não consigo cuidar dessa criança, além de ser um ato de amor, você entender que não dá conta e que essa criança vai ser feliz em outro lugar, isso é legal. A vara da infância está preparada para receber essas crianças hoje. Então, é muito importante ser falado, porque às vezes essa pessoa tem medo. Ela está grávida, numa situação de vulnerabilidade muito grande. Acha que vai ser julgada, condenada. Acha que vai ser julgada e não sabe que se ela chegar na vara, até mesmo grávida, e falar, eu não quero ter esse filho, eu quero entregar, ela vai ser recebida, ela vai ser acolhida. Há um problema muito grave também, porque as pessoas que querem adotar têm muito medo de saber como foi a gestação dessa criança. Essa criança a mãe não quis criá-la, a mãe... Houve algum problema, né? Na gestação, e que a criança nasce com problema. Não é verdade? Que às vezes os pais adotivos vão ter muito trabalho também para isso. Ó, tem pergunta aqui, gente. A Júnia, ela que é de Betim, ela tem 3 anos que ela tenta engravidar e não consegue. E ela quer saber como faço para poder adotar. É uma dúvida muito comum, né? Muito. Onde que tem que ir? O que tem que fazer? Antigamente as mulheres falavam assim, eu tive um filho, dei para um, dei para o outro, não sei o quê. Dava para os parentes até, né? Os tios criavam, os pais criavam, né? É verdade. Atualmente, Júnia, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que pode ser muito esclarecedor para outras pessoas. É preciso ir à vara de família. Aqui em Belo Horizonte fica na Olegário Maciel 600, se não me engano o número, mas é isso. Habilitar para ser uma família adotiva. Isso é um procedimento de habilitação. Abre-se um processo. Nessa habilitação vai ter reuniões, consulta com o CEF, que é o Setor de Estudos Familiares, vão ter encontros para os pais adotivos, né? É tudo feito, uma pesquisa, um acompanhamento junto com esse casal ou com essa pessoa que vai ser adotante. Então, atualmente, essa habilitação está demorando em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Isso tudo? Apenas para habilitar. É muito tempo, gente. O menino já cresceu. Aí tem 18 anos, como é que faz? Não precisa mais de adotar? É muito lento, é muito lento. Tem mais casos aqui. Fico me lembrando aqui de uma pessoa do nosso relacionamento que esperou muito tempo para um filho, né? Aí veio o menino, que coisa impressionante. O menino... Que coisa impressionante. O menino parece com o marido dela. Acontece muito. Mas geralmente é assim. E o avô, o futuro avô, né? O avô, pai do marido, né? Ficou encantado com a criança. Então a criança, que coisa, a criança virou uma pessoa especial, maravilhosa, né? Tem um depoimento aqui também da Karine, ela que é de 7 Lagoas. Ela está falando o seguinte, que ela também tinha dificuldade em adotar. Obrigada pela sua audiência lá de 7 Lagoas, né? E aí o que acontece? Ela adotou a criança, depois que ela adotou, ela conseguiu ter o dela, engravidar. Mas ela fala, a adoção é um ato realmente de amor. Acontece muito, né? Depois da adoção, eu conheço alguns casos que depois da adoção, a mãe relaxou, ficou mais tranquila e acabou dando um irmãozinho para essa criança adotada. Tem muitas mulheres que não se engravidam, só depois de uma criança adotada que vem a gravidez. É porque aí também tira da cabeça aquela obrigação, né? Exatamente. De ter que ser mãe. Agora, fala um pouquinho aqui. O casal que passa por esse processo de adoção, é uma pergunta até do Joaquim, ele que é aqui de BH, do centro, informou que é do centro, está perguntando, tem direito também a licença paternidade? Tem, licença maternidade e paternidade. Essa licença pode ser tirada tanto no momento que é concedida a guarda da criança, tanto lá na frente no momento quando é concedido a adoção. Se escolhe, né? Ou no momento da guarda ou no momento efetivo da adoção. Mas licença paternidade e maternidade... Doutora
Ana, é Tranquilamente. importante que tão logo o casal adote uma criança, é importante falar com ele, você é um filho adotado. É importante falar isso, cortar a verdade para ele desde pequenininho. Olha, eu acredito que a verdade é sempre a melhor opção. Porque a origem, todo mundo tem o direito de saber sua origem, certo? Então, eu acho que tratar isso com muita naturalidade, Leveza, com muita né? leveza e principalmente como o ato de amor que é a adoção. Antigamente, você via nas famílias, né? Eu falei assim, tem esse aqui eu adotei. Ele chegou aqui em casa, ele tinha tantos anos, mas é uma criança maravilhosa e tal. E a criança está acostumada com aquilo. Eu sou um irmão adotado, não? É o irmão do coração, É o irmão do né? coração, né? E lembrando que não tem diferença nenhuma, né? Em termos de herança, de todos os direitos. Juridicamente, não há qualquer diferença entre a criança adotada e o filho biológico. Nenhuma. Lá em casa, a gente costuma dizer, eu tenho uma irmã adotada, que ela é filha do coração e nós somos filhos da barriga. Então, eu acho que tem sempre maneiras muito leves, muito tranquilas de se colocar essa questão da adoção para não se tornar uma coisa marginalizada como era nas novelas, né? Você é um filho adotado. Não, eu acho que a adoção é um ato de escolha, um ato de amor tão bonito que não precisa desses segredos, né? E precisa de um casal que queira fazer essa adoção, ele tem que procurar uma pessoa como a senhora, como advogada e tal, para ajudar a encaminhar essas coisas, fica melhor? A habilitação na adoção não é preciso de acompanhamento de advogado. A habilitação, o próprio casal. E aí, gente, quando a gente fala casal, muito importante dizer que tanto um casal, tanto quanto duas mulheres, dois homens, uma mulher só, um homem só, tudo isso é família. Então, todas essas pessoas podem se habilitar para adoção. Se for solteiro e quiser adotar uma senhora que tem aí uns acima, qual que é a diferença de idade que tem que ter entre o adotante e o adotado? No Brasil, hoje, não tem limite de idade superior, ou seja, 60, 70 anos pode adotar. O limite de idade é inferior, né? Inferior. Você não pode ser 15 anos mais novo que o adotante. Até 15 anos mais velho você pode adotar, certo? Então, uma pessoa de 20 anos pode adotar uma criança de até 4, 5 anos, não mais velho que isso. É bom lembrar que nós temos muitas pessoas, né, hoje, famosas no Brasil, que foram adotadas, né? Eu vou citar um aqui que ele nunca negou, que é o nosso Milton Nascimento, né? Que perdeu a mãe muito cedo no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, e foi adotado por uma família de Três Pontas. Né? Interessante. E sempre fala minha mãe, meu pai, meus irmãos, e etc. E tal, né? São pessoas que vivem maravilhosamente bem, mesmo depois de adotados, né? Tem um depoimento aqui também interessante. O Augusto, ele conta que foi adotado, é muito grato pela sua mãe, né? E aí ele fala que é uma experiência maravilhosa e que sempre foi criado sabendo de toda a verdade. É o que você estava falando aqui agora há pouco. Tem também mais informações aqui, participação da Érica, ela que é do bairro Renascença, obrigada pela sua audiência, falando também que tem 2 filhos, mas ainda assim quer adotar um. É muito legal, porque quando as pessoas escutam alguma entrevista também, alguma informação sobre adoção, logo você consegue acirrar aquela vontade da pessoa em fazer o bem também, né? E lembrar de muitas pessoas, de muitos homens e muitas mulheres, um casal, por exemplo, né, que adotou, um cara casou com uma mulher que já tem um filho pequenininho, né, que ele adota como pai, não é verdade? Isso é muito bonito. E uma mulher que adota também o filho do futuro marido, né? E que vive maravilhosamente, né? Como filhos e pais, né? Isso é chamado de adoção unilateral. E é um tipo de adoção que não é preciso se habilitar no cadastro, porque é uma criança específica. Mas é preciso passar pelo procedimento de adoção, né? Pelo processo de adoção para que essa criança... Mesmo quando um casal, uma pessoa, um homem, casa com uma moça, uma mulher que já tem um filho pequenininho e ele adota o filho... É preciso passar pelo processo de adoção para que essa criança tenha o nome desse pai e quando socioafetivo. a criança, antes da criança nascer, a pessoa tem esse comprometimento? Também precisa passar pelo processo de adoção, né? Quando
tem muitas situações em que o pai registra essa criança, né, sem que tenha passado por um processo. Ele assume a paternidade. Ele assume a né? paternidade. Mas sempre o correto é que se passe pelo processo de adoção para que fique tudo certinho E quando dentro o da filho lei. normalmente fica sabendo da origem dele, ele quer saber quem é o pai, né? A Sempre curiosidade, acontece. né? Quem Vezes, que é a mãe. Essa questão da origem é muito importante, né? É importante você saber de onde veio, né? Eu acho que isso traz, historicamente, isso traz um benefício na vida de cada um que esconder, eu acho que às vezes pode trazer um malefício maior do que falar a verdade, se abrir sobre o amor que foi criado no objeto dessa adoção. Doutora Ana Matoso, eu sei que tem muita gente curiosa, né? E que quer saber de muita coisa. A senhora pode deixar o telefone? Claro, claro. É 31 99189 2151. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou à Repete, por favor, o disposição. telefone. Uhum. 31 99189 2151. Excelente. Muito importante que as pessoas que queiram, né? Muitas conversar com ela a pessoas respeito, participando. Um né? abraço aqui para a Mércia, lá de Caeté, tá com a Beleza. gente. Tem várias aqui, mas o horário já deu, né, assim? Pois é, infelizmente o nosso horário está chegando ao fim. Eu quero agradecer a doutora Ana Matoso. Esclareceu muito bem, foi ótimo o programa, uma maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Diogo, mais uma Gratidão vez. e alegria. Até amanhã. Muito obrigada. Amanhã estaremos aqui com vocês mais uma vez pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Um abraço.